A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes assume como uma das suas prioridades estratégicas a dinamização da literacia da mobilidade e dos transportes e do combate às alterações climáticas. A AMT abre as portas à sociedade, promovendo espaços de reflexão e a consciência sobre direitos fundamentais, acessibilidade e inclusividade, informando os cidadãos sobre o papel da mobilidade e dos transportes. Em sintonia com esta prioridade estratégica, o primeiro painel de hoje pretende ser uma discussão sobre o motor diferenciador das mulheres na liderança no setor e sobre as barreiras enfrentadas quando a gestão de topo se faz no feminino. Pretende-se também perceber que estratégias se devem promover para que haja uma maior participação feminina neste campo. Como moderadora deste painel, convidamos a subir ao palco a Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, Ana Paula Vitorino. E como oradoras, Natércia Cabral, ex-presidente do Conselho Superior das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do Porto de Lisboa. Cristina Pimentel, presidente da STCP, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. Isabel de Moura Ramos, vogal do Porto de Lisboa e dos portos de Setúbal e Sesimbra. Alexandra Ferreira de Carvalho, presidente da Transtejo Soflusa. Sara do Nascimento, vogal da Carris. Sónia Alegre, administradora da TML, Transportes Metropolitanos de Lisboa. Alexandra Barbosa, vogal executiva da IP, Infraestruturas de Portugal. E Cristina Vasconcelos, administradora do Metro Transportes do Sul e da Fertagos. Então, mais uma vez, olá a todas e a todos. Eu estava aqui a pensar que se fosse aqui há uns anos não era possível ter este painel aqui. Era completamente impossível. E nós temos aqui presidentes e administradoras de empresas públicas, de empresas privadas, de empresas municipais, enfim, temos aqui gente representativa de todas as áreas das empresas de transporte. E também temos aqui uma pessoa que julgo que tem a estima de toda a gente, a engenheira Natércia Cabral. Não está aqui a doutora Lídia Sequeira porque é outra veterana do setor dos transportes, porque infelizmente hoje teve que ser sujeita a uma intervenção cirúrgica, mas que manda um grande abraço a todas. Mas a engenheira Natércia Cabral, para além de se ter destacado no setor dos transportes, é uma pessoa que foi presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, Transportes e Comunicações. No tempo em que isso era a sério. Agora, em que de facto havia os conselheiros e havia concursos para conselheiros e de facto na altura termos uma mulher como presidente do CSOPT era qualquer coisa importante, de destaque. E a engenheira Natércia, que é uma engenheira de portos, que começou a sua carreira no Porto de Luanda e que foi presidente por mais que uma vez aqui do Porto de Lisboa, é uma pessoa que é uma referência. E há pouco alguém dizia, já não sei qual das senhoras dizia, que nós temos que mostrar as figuras que são referência neste setor, para que as mais novas também se entusiasmem. Eu tenho pena de não estar aqui também a Cristina Dourado aqui em cima, que é outra das mulheres de referência do setor dos transportes. Está ali. Mas eu gostaria de lhe começar por perguntar exatamente à engenheira Natércia
Se olhar para estes anos todos, em que é uma mulher dos transportes, em que é uma mulher dos portos, em que é uma mulher do transporte marítimo, de toda esta área, o que é que de facto acha que mudou nestas décadas? Às vezes é difícil, eu sei que é uma pergunta difícil, mas também se entender responder a outra coisa, esteja à vontade. O que é que mudou? O que é que deve mudar? O que é que sentiu mais dificuldade? Enfim, diga-nos um bocadinho da sua experiência. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e bom dia a todas e a todos. Eu acho que juntei 3 dificuldades, para começar. E o princípio foi longo, quer dizer, o início de carreira foi longo. E eu acho aí há uma qualidade que é ser batalhador, não desistir e adaptabilidade. Tem que se adaptar às circunstâncias. Que era, o setor não tinha pessoas, na altura de mulheres, praticamente nos serviços todos técnicos, ao nível superior, e ter escolhido engenharia civil. Eu então retomo algumas coisas engraçadas que foram ditas aqui, que é como nós vamos escolhendo as nossas opções e começamos cedo. A primeira opção que eu escolhi, era miúda, tinha para aí 8, 9 anos, foi ser cozinheira. E eu explico. A minha mãe, dizia muitas vezes, eu detesto todas as tarefas da casa, cozinhar é que eu gosto. Se eu pudesse, eu tinha tido um restaurante. E eu ouvia dizer tantas vezes, e eu comia tantos petiscos, que eu decidisse. E meu pai olhou para mim e disse, bom, vais para a farmácia que é parecido, é misturar coisas. Mas eu não fiquei convencida, porque eu ia para a farmácia para apanhar injeções. Para a farmácia eu sabia que não ia. Quando eu estava prestes a entrar na universidade, eu comuniquei ao meu pai, eu vou para a engenharia civil. O meu pai era engenheiro civil. Não me contrariou, ficou calado e disse assim, tens a certeza que não preferes ser professora? E eu não preferia. Bom, portanto fui para a engenharia civil. E a primeira vez que entrei num emprego, Porto de Luanda, os meus pais viviam em Luanda, pudemos nos candidatar, candidataram-se vários, 4 pessoas, 3 jovens da engenharia também, uns já tinham alguma experiência, mas éramos todos muito jovens, e entramos todos. Eu acho que eu entrei porque havia mais vagas que candidatos. Não. Fiquei toda com essa dúvida, não é? Pronto. E entraram, foram sempre muito simpáticos, a simpatia até era um bocadinho paternalista, mas eu achava, na altura, até achava bem, simpático. E disseram aos meus colegas, bem, vocês vão para o Departamento de Infraestruturas. A engenheira vai para projeto. E eu ali percebi que havia qualquer coisa. Porque depois o projeto é melhor, é mais adequado. Disseram. E passados uns tempos, estava sossegada, não é? Passados uns tempos, eu insistia, eu também gostava de ir a obras. Então combino com os seus colegas para ir à obra, porque eu ir sozinha era complicado, achavam que era complicado. E passados uns tempos, deram-me uma obra pequenina. Foi assim que eu comecei. Lá me deram uma obra pequenina. E acabei nos portos, a fazer obras grandes, que era aquilo que eu gostava. Mas levou muito tempo. Depois, quando foi a independência das ex-colónias, acrescentei outro problema, a ser engenheiro e a estar no setor dos transportes, que foi ir para uma coisa que se chamava o quadro dos excedentes. Foi uma coisa que durou 15 anos. Quem estava naquele quadro era emprestado aos serviços. E a gente era emprestado, conforme a experiência que tinha, mas mantinha as condições sempre de base. De maneira que havia uma coisa que me deu imenso traquejo ao longo da previsão. É que eu estava sempre a mudar. Porque o meu critério era assim, bom, se me dava as condições de base, eu aguentava, porque a minha mãe tinha dito, tu nunca te preocupes com o que tens no princípio, o que interessa é como fazes a seguir. Eu aguentava. E esperava pela primeira vez que abria um concurso. Se o concurso era só interno e nós não entrávamos, eu não ficava lá muito tempo. Mudei muitas vezes. Mudar muitas vezes tem vantagens e desvantagens. Primeiro, dá-nos uma capacidade de adaptação e de correr riscos muito grande. Isso foi muito positivo. Mas depois, quando a gente concorda, também pergunta, mudou tantas vezes, será que isso será instabilidade? Eu também tinha outra coisa, ia tentando formação para ir acrescentando sempre valor. E um dia saí do dito 4 excelentes, não é? E, portanto, ir para um quadro.
comecei a perceber que no currículo as pessoas viam, tirou o curso daqui, curso daquela, e eu punha, tirado em horário pós-laboral. Portanto, foram coisas que eu aprendi de um longo percurso até conseguir entrar num quadro e iniciar uma carreira que não era andar a ser emprestada. A partir daí, eu digo que é assim, houve uma imensa melhoria em relação ao meu início, mas há muita coisa para fazer. E, sobretudo, tenho sempre a sensação que quando há crises, as crises são mais para o lado, as consequências das crises são sempre mais para o lado feminino do que para o lado masculino. Há pelo menos essa tentação, uma tentação que nós temos que evitar. Evitar com coisas como estas. Tornar sempre presente a necessidade de evitar que as crises tenham sempre consequências mais, que as crises laborais. Não? E pronto, acho que como primeira, eu depois se calhar conto uma ou duas histórias engraçadas, não? Mas acho que ficaria por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Estão a ouvir? Estão. Muito obrigada, engenheira Ana Tércia. Foram outros tempos. Eram tempos em que devia ser sempre a única mulher nessas áreas e, portanto, seria muito mais difícil a afirmação. Eu vou fazendo assim. Agora vou passar aqui para a nossa jovem doutora. Não, comparada comigo. A nossa Isabel Moura Ramos, que já foi administradora do Porto de Aveiro, administradora do Porto da Figueira da Foz, agora é administradora aqui do Porto de Lisboa, é a nossa anfitriã hoje aqui, e administradora também do Porto de Setúbal, Sesimbra e dessas coisas todas. E sempre foi a nossa representante relativamente no green shipping, enfim, em tudo aquilo que são associações internacionais, europeias e internacionais ligadas ao shipping, e que tem tido sempre um papel fantástico. E que mantém sempre este ar assim discreto, e que se calhar eu lhe perguntava como é que é a diferença da liderança no feminino ou no masculino, porque eu acho que a diferença, olhando para si, eu acho que existem de facto diferenças, não existem obrigatoriamente diferenças, mas acabam por existir diferenças. Eu perguntava-lhe isso, o que é liderar no feminino relativamente ao que é liderar no masculino. Bem, antes de mais, agradecer à Sra. Presidente da AMT ter escolhido a Gar Marítima de Alcântara com estes belíssimos painéis. Acho que não é ao acaso que aqui atrás de nós estão as mulheres da época que trabalhavam junto aos navios e às embarcações e carregavam o sal. E agradecer o convite por estar aqui a fazer parte deste belíssimo painel que muito me honra, que é de facto um momento raro, mas é bom que tenhamos chegado aqui. Eu acho de facto que a liderança no feminino distingue-se do masculino. Eu diria que é complementar, e que as mulheres têm sempre uma visão mais holística e talvez um bocadinho mais justa e igualitária. Isto é, a verdade é que a liderança no feminino pensa mais na solução e assente sempre numa lógica de inovar, encontrar a solução para o problema e assente sempre numa filosofia de sustentabilidade. Não é por acaso que a agenda da sustentabilidade em muitas destas empresas, nomeadamente no setor portuário, que é aquele que eu de facto domino e conheço melhor, são as mulheres que de facto lideram esta agenda. Eu diria que as mulheres de facto, quando são chamadas para inovar, cooperar, criar de facto ligações à rede, ao ecossistema, conseguem trazer um olhar muito diferente dos homens.
e nesse sentido acaba por ser um olhar também mais inclusivo. Mas devo confessar que gosto muito de trabalhar com os homens. Portanto, isto só uma equipa de mulheres não funcionará. Ajuda, mas não funcionará. Portanto, o que eu acho é um bocadinho como estava a Presidenta Cita a referir, o olhar feminino sobre os portos é completamente distinto do olhar masculino. E eu acho que traz uma visão que completa para aquilo que nós queremos, um mundo mais igualitário, mais sustentável e mais inclusivo. E eu acho que a liderança no feminino é por isso necessária, e eu estou muito grata por ter conseguido também, acho que também graças ao meu mérito e a quem me apoiou e me puxou muito por mim, de ter chegado aqui, porque de facto só conseguimos empoderar as mulheres se assumirmos cargos de liderança. Porque acho que isso muitas das vezes é esquecido pelos homens quando estão em cargos de liderança. Não todos, há muitos que felizmente têm essa visão, nomeadamente o meu querido pai, que sempre me disse: tu lidera, filha, tu consegues, não é? E portanto há sempre também um grande homem por trás de uma mulher. E isto para dizer que não é aqui feminismo, mas de facto acho que há aqui um olhar que permite de facto construir soluções mais sustentáveis. Muito obrigada, Isabel. Enquanto a Isabel estava a falar, eu estava a pensar numa coisa que é de facto, eu nas várias funções que tive ao longo da minha vida, tive a oportunidade de convidar muita gente para trabalhar comigo. Quer quando era secretário de Estado, agora como presidente da AMT, enfim. E há sempre uma coisa que distingue os homens das mulheres, que é, eu nunca convidei nenhum homem que me perguntasse: mas tem a certeza que eu estou à altura desse lugar? E não houve nenhuma das mulheres que eu convidei que não me tenha perguntado: mas a senhora tem a certeza que eu estou à altura desse lugar? E agora estava-me a lembrar exatamente da Isabel, quando eu a convidei para ser administradora do Porto de Aveiro. Não nos conhecíamos lá de nenhum, mas a sua fama já como técnica, enfim, como técnica lá do próprio Porto, falava por si. Mas de facto existe esta, que não é uma questão de insegurança, é uma questão de consciência, é uma questão das pessoas perguntarem: eu sei que trabalho e estou sempre empenhada naquilo que trabalho, porém preciso que a pessoa me diga que de facto acha que eu estou à altura do lugar. O homem nunca pergunta uma coisa destas quando é convidado. Mas enfim, é interessante. Mas eu também gosto muito de trabalhar com os homens. Aliás, estava feita se não gostasse, porque quando eu entrei para o técnico éramos 200, 7 raparigas e os outros eram rapazes, portanto lá tivemos que fazer o percurso, pois claro, e trabalhar o dobro que eles trabalhavam para ser reconhecidos. E além disso também eu tenho 35 primos direitos, dos quais 30 são homens, portanto também estava feita se não trabalhasse bem com homem. Bom, mas agora vou passar aqui para uma mulher do Norte. Não, eu também sou. Exatamente, é uma mulher do Norte. Não é um homem do Norte, é uma mulher do Norte. É a mulher do Belém. E a STCP tem uma característica que eu acho fantástica. É a segunda vez que tem uma grande mulher a dirigir os seus destinos. Porque a Fernanda Menezes, que foi durante muitos anos presidente da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, era uma mulher de armas. Mas agora aqui a nossa Cristina Pimentel tem um ar mais frágil, mas é tão mulher de armas como era. E é uma empresa determinante. De facto, a STCP é uma empresa que até tem desafios e uma área territorial superior à da Carris, quer dizer, porque tem uma abrangência um bocado diferente.
É uma empresa muito grande, é uma empresa que é muito impactante relativamente ao território, é uma empresa que tem uma forte ligação às câmaras municipais, e eu gostava de facto perguntar à doutora Cristina Pimentel como é que foi a sua experiência de se ir afirmando no setor e depois se afirmar como presidente da STCP. Antes de mais, obrigado, não está. Senhora Engenheira Ana Vitorino, muito obrigada pelo convite. Estou representando aqui as empresas do Norte e as mulheres do Norte. Agradeço muito o convite. E agradeço também muito a referência que fez à doutora Fernanda Menezes, porque realmente a STCP teve esta sorte de nos últimos anos, 20, 30 anos, a doutora Fernanda Menezes assumiu a liderança da empresa em 2006, se não estou em erro, e esteve 6 anos à frente da empresa e deixou uma marca que ainda hoje é uma marca muito profunda e muito forte. Era uma mulher, uma mulher de armas, conseguiu conquistar a empresa a seu favor e, portanto, quando eu entrei na empresa como uma segunda mulher que vem assumir a presidência, enfim, já não era a primeira. E, portanto, seria eventualmente uma Fernanda Menezes II. A doutora Fernanda Menezes deixou muitíssimo boas memórias e, portanto, acho que a empresa encarou com imensa naturalidade que eu viesse assumir este desafio. Eu faço aqui um disclaimer também. Eu sou quadro da STCP há 23 anos. Eu entrei para a empresa, eu não sou da área das engenharias, eu sou da área das humanidades. Eu entrei para a empresa com um desafio enorme, que foi pegar numa estrutura chamada Museu do Carro Elétrico e Carro Elétrico Histórico e pô-la a funcionar com as primeiras mulheres guarda-freios da empresa que tiveram sobre a minha liderança. Na altura, aliás, as primeiras mulheres tripulantes que entraram na STCP foram exatamente para a função de guarda-freio e não para a função de motorista. Só mais tarde tivemos mulheres motoristas e, portanto, eu sou quadro da empresa e tenho esta sorte de conhecer muito bem a empresa. Fiz um interregno durante 8 anos na área política, fui vereadora da mobilidade na Câmara Municipal de Porto, fui vereadora dos transportes e acompanhei todo o processo de intermunicipalização da empresa. Portanto, a STCP é uma empresa intermunicipal, mas tem uma característica que a diferencia da Carris, que é muito desafiadora, que é, enquanto a Carris tem um único acionista, eu tenho 6. 6, 5 homens e uma mulher. Portanto, a STCP pertence aos 6 municípios onde opera. Tem, obviamente, um acionista maioritário chamado Município do Porto, mas tem que lidar com um conjunto de outros acionistas e, portanto, o nosso trabalho, diremos assim, é muito mais complexo do que lidar apenas com um acionista. Eu trazia a bagagem do Município do Porto ter acompanhado todo esse processo e acho que tem sido um caminho tranquilo, até porque somos 2 mulheres no Conselho de Administração, estamos em maioria. Gostamos muito do elemento masculino que está connosco, mas ele está em absoluta minoria. Acho que o facto de sermos 2 mulheres, uma presidente e outra mulher dedicada à área financeira, tem trazido à relação com os acionistas, à forma como todo o processo é conduzido, porque é um processo complexo de condução de muitos interesses e de interesses diversos, uma calma, uma paciência, uma forma de ir lidando com os dossiês calmamente, com paciência, com tranquilidade, sem perder o rumo, que eu acho que tem sido muito benéfico pelo facto de termos um Conselho de Administração maioritariamente feminino. Tem sido uma experiência.
A empresa recebe com naturalidade e com muita naturalidade. Depois, mais tarde, noutra pergunta, poderei desenvolver mais um bocadinho o tema, embora ainda tenhamos muito caminho pela frente em matéria de captação de mais mulheres para trabalhar connosco. Nós somos uma empresa, temos 1.334 funcionários, 13% de mulheres. Portanto, somos uma empresa maioritariamente masculina, e eu acho que há aqui um trabalho muito importante que temos que fazer, que é, nós já fazemos o trabalho com mulheres, temos é que o fazer no feminino, principalmente com o nosso pessoal tripulante. É muito diferente fazê-lo com mulheres, e isso fazemos, e elas estão na nossa empresa muitas vezes assumindo-se em absoluta igualdade com os elementos masculinos, mas eu gostaria que se cultivasse mais a ideia de que esse trabalho se pode fazer no feminino também, que não precisam de ser tão iguais aos colegas masculinos, que o trabalho se pode fazer também no feminino. É uma questão que acho que devemos trabalhar. A mim faz-me muita impressão que o pessoal tripulante da minha empresa feminino, que são apenas 76 mulheres, é muito pouco ainda, se farde como os homens. Não admita sequer, não é? É quase uma questão de honra. Nós somos absolutamente iguais, e são absolutamente iguais, e muitas vezes até melhores, mas podem fazer também esse trabalho no feminino, sendo femininas e fazendo valorizar, não é, as suas competências e a sua forma de estar, pelo facto de serem mulheres. E acho que aí sinto que a minha empresa tem ainda um grande trabalho a fazer pela frente, e é uma área que temos efetivamente ainda que trabalhar para que as nossas mulheres se sintam perfeitamente valorizadas por aquilo que são, não pela competência profissional, porque são competentíssimas, sem sombra de dúvida, como quaisquer motoristas, mas pelo facto de serem também mulheres, e disso também sobressair e ser valorizado, e de não precisarem de se assumirem tanto ainda como eu sou igual. Já não estamos nessa fase. Se calhar deixava isso para depois. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. De facto, é uma abordagem muito interessante. É que nós temos que passar, de facto, por uma fase em que nos afirmamos, em que passamos a afirmar a nossa competência e não reivindicar as nossas oportunidades. E, de facto, isso tem que se passar para esse segundo patamar, que eu acho que é extremamente importante. É fazer apreciações e no dia-a-dia tomar decisões, tomar posições como profissionais e não como profissionais mulheres. Isso tem que ser uma próxima fase, tem que ser assim, não é possível continuarmos aqui nesta fase em que infelizmente ainda estamos, das oportunidades no feminino. Bom, agora passo aqui para este lado, para a Carris, passo a palavra à doutora Sara do Nascimento, agradecendo também por estar aqui, e gostava de fazer uma pergunta que tem muito a ver também com a transição que a Carris sofreu. A Carris foi uma empresa municipal, foi uma empresa privada, foi uma empresa do Estado e agora é uma empresa municipal. E eu gostaria de lhe perguntar se acha que existe alguma relação entre o papel da mulher e a afirmação da mulher dentro da Carris em função do tipo de acionista que tem. Porque tem obrigações diferentes.
têm obrigações diferentes relativamente a essas matérias. E, portanto, é essa questão que eu gostaria de colocar. Antes de mais... Para além das outras perguntas todas. Sim. Antes de mais, bom dia a todos. Quero agradecer à Sra. Presidente da AMT o convite. Muito honra estar aqui. Em relação à pergunta, eu não vivi na Carris, a experiência na Carris como empresa não municipal, mas vivi uma experiência na CP durante 30 anos, que era uma empresa do Estado. Não vejo grande diferença, não vejo. Porque para mim sempre foi fácil trabalhar tanto com homens como mulheres, com vários acionistas, não vejo. Vejo que, efetivamente, em termos de gestão, podemos ter uma gestão muito mais flexível, mas por outras razões que não se relacionam com o facto de ser mulher ou homem, não tem a ver com isso. Em relação à liderança das mulheres, eu acho que nos lugares de topo as mulheres estão cada vez mais representadas. Temos tido uma evolução muito significativa. Aliás, eu pertenço a um conselho de gerência maioritariamente feminino, que me honra bastante. Em termos de direção, temos 48% das mulheres como diretoras de primeiro nível, na Carris, e muitos lugares de desfias intermédios já representados por mulheres. Aliás, com esta nova administração, nomeámos 3 mulheres para diretoras de estação, que é um lugar até então sempre frequentado e representado por homens, não é? E que lideram cerca de 1.400 tripulantes. Portanto, foi assim um passo muito importante na Carris. E provavelmente porque o Conselho é maioritariamente feminino, não é verdade? Mas, fora isso, os problemas, os grandes desafios que nós temos em relação à representatividade das mulheres, partilho com a doutora Cristina, que efetivamente está muito relacionado com os tripulantes e com as áreas operacionais e oficinais. Neste momento, a Carris tem 13% do efetivo são mulheres. Sim. Só que, infelizmente, apenas 7 são tripulantes. Temos aqui uma representante, que também se chama Sara, que é a nossa tripulante, de guarda-freio, e que vai falar de seguida, não é verdade? E hoje estamos a homenagear as mulheres de guarda-freios também, que em 1994 contratámos 7, já agora vejo aqui a minha cala, 7 guarda-freios para conduzir elétricos articulados. Uma curiosidade também foi que ontem, em reunião de conselho, vou aqui partilhar isto com todos, aprovámos a candidatura em incursão de 17 tripulantes, em que 6 eram mulheres. Portanto, foi uma porcentagem muito significativa. No decurso da minha vida profissional, eu cruzei-me com mulheres muito importantes. A primeira foi a senhora engenheira Ana Paula Vitorino, que eu penso que foi a única secretária de Estado dos Transportes. A única. Peço desculpa, mas a propósito dessa referência, e gostaria de sublinhar uma coisa que disse há pouco, que é, eu acho inadmissível que na terceira década do século XXI apenas tenha existido uma mulher com a tutela dos transportes. É verdade. Acho incrível, É verdade. porque não é por falta de existência de mulheres, não é por falta de haver mulheres fantásticas neste setor, mas, de facto, mais uma vez aqui se vê que, com tantos homens que não são do setor que ocuparam essa pasta até hoje,
porque é que não puseram uma mulher? É verdade. Sendo que existem várias do setor. E isso acho curioso referir isso, porque de facto é verdade. Não houve mais nenhum. Não. Eu fui 2 vezes dos portos, como Ministra do Mar também tive os portos e o transporte marítimo, mas de facto do resto dos transportes foi a única vez que houve uma Secretária de Estado, que foi quando eu fui na primeira década deste século. E eu estava na CP, como diretora. De seguida, por ordem cronológica, não outra, também gostava de referir a doutora Cristina Pinto Dias, que foi, que também pertence ao Conselho de Administração da AMT e foi a primeira mulher vice-presidente da CP e a primeira mulher a ter como responsabilidade áreas operacionais. Teve a seu cargo todos os urbanos de Lisboa e do Porto, que representava 84% dos passageiros transportados, e foi presidente da então EMF, que era a empresa de manutenção. Portanto, além de ser a primeira vice-presidente, foi a primeira mulher, como já disse, a ter liderança nas áreas operacionais, que são as áreas em que maioritariamente existem homens. No meu caso, também na mesma altura entrei como responsável das urbanos de Lisboa, estava na direção executiva, e aí senti um grande desafio, posso dizer assim, em dirigir cerca de 900 colaboradores, em que a maioria eram homens, e que os diretores operacionais achavam que nós não percebíamos nada daquilo. Basicamente era isso. Depois, tenho também a assinalar o facto, e agora mais recentemente, que somos 3 mulheres no Conselho de Administração, como já disse, mas pela primeira vez na Carris há 2 mulheres que são vice-presidentes, que é a doutora Ana Coelho, que deve estar ali ao fundo, e a engenheira Maria Albuquerque, que também é vice-presidente e que também tem, assim como teve a doutora Cristina Pinto Dias, a responsabilidade nas áreas operacionais. Portanto, a representação é muito boa. Muito obrigada. Passamos agora para uma área dura. As infraestruturas. Eu gostaria de perguntar à doutora Alexandra Barbosa se acha que efetivamente, a nível das infraestruturas, as questões sobre a igualdade de género se colocam de uma forma mais premente, mais dura, mais... estamos a falar de, apesar de tudo, profissões diferentes, porque nos operadores são mundos de homens ainda, maioritariamente de homens, mas são pessoas que estão habituadas a lidar com o público, são motoristas, são maquinistas, enfim, e portanto têm uma experiência um pouco distinta da malta da ferrugem, não é? E portanto também gostaria de ouvir a sua experiência. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite à Sra. Presidente, Engenheira Ana Paula Vitorino, cumprimentar os colegas de painel. Efetivamente, as infraestruturas de Portugal são um mundo, não só porque tem as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, como tem a área de operação, a área de planeamento, os grandes projetos estratégicos nacionais, como o PRR, o Ferrovia 2020, enfim. Os desafios são bastantes que se colocam diariamente às infraestruturas de Portugal e nós temos cerca de 3.800 colaboradores com funções naturalmente muito diversificadas, que vão desde as guardas de passagem de nível, naturalmente, aos engenheiros de planeamento. Nós temos uma percentagem um bocadinho melhor relativamente ao rácio de mulheres, nós temos 25% de mulheres, mas, por exemplo, na carreira técnica superior já temos 42%. Portanto, há uma diferença aí, a igualdade de género tem resultados melhores nas funções mais qualificadas. Curiosamente, nós, a nível de engenheiros civis, nós temos 37% de percentagem de mulheres
desta formação profissional. Nós temos 427 engenheiros civis, só engenheiros civis, e 160 são mulheres, portanto é uma boa penetração nesta área de especialidade. Temos outras depois que não se posicionam tão bem, como as tecnologias, temos mais dificuldades em conseguir fazer recrutamento. A verdade é que nós tínhamos nas áreas operacionais uma lança em África, que eram as guardas de passagem de nível, que eram dentro das categorias operacionais uma função praticamente só exercida por mulheres, mas por via da automatização das passagens de nível esta categoria está em extinção e, portanto, agora a percentagem nas funções operacionais das mulheres é menos significativa. E, portanto, é aí que nós estamos a concentrar o nosso esforço também, no sentido de melhorar a igualdade de género dentro da IP. É uma matéria com que nós estamos profundamente comprometidos. Em 2021 nós obtivemos a certificação da conciliação, o que, pelos dados que ouvimos aqui, é uma matéria que está correlacionada naturalmente com as oportunidades que as mulheres têm no mundo do trabalho. Para essa conciliação nós temos um conjunto de medidas. Falou-se há pouco na questão de os pais começarem a usar períodos de 30 dias. Nós implementámos uma medida que é o Mais Pai, que os homens que gozam 30 dias têm 2 dias de férias suplementares. Implementámos também outras medidas que passam por atividades de tempo livres, OTLs, para facilitar este tema da conciliação. No campus do Pregal, onde trabalham 900 pessoas, nós fazemos questão de ter a lavandaria que vai buscar e levar a roupa, ou a representação de pessoas que vão lá levar, vendedores que vão lá levar cabazes de fruta, enfim, tudo aquilo que possamos fazer para tornar a vida das nossas mulheres, naturalmente também dos nossos homens, mas das nossas mulheres, das nossas colaboradoras, mais fácil. Implementámos a questão dos 2 dias de teletrabalho, que também para ajudar a conciliação. Depois, não querendo ser aqui muito exaustiva nas medidas que temos, mas pertencemos ao IGENE, que é um fórum de igualdade de género, e temos em vista, agora no recrutamento que estamos a fazer, tentar que o recrutamento para estas áreas mais operacionais também se faça mais no feminino. Aproveito para divulgar que nós temos 100 vagas em aberto, portanto, as infraestruturas de Portugal são um bom local para trabalhar. E estas áreas operacionais depois debatem-se sempre com alguma resistência com as questões logísticas e porque os balneários e os espaços sociais não estão preparados para mulheres, enfim. Há sempre toda esta resistência, mas que nós temos conseguido ultrapassar. Nós, nos últimos anos, fizemos recrutamento para operadores de circulação, que fazem o comando e o controle da circulação. Fizemos recrutamento para encarregadas de conservação, que era algo que historicamente nunca tinha existido. Por exemplo, nestas áreas dos empreendimentos, dos grandes empreendimentos, temos muitas mulheres na área da fiscalização, engenheiras. A nossa diretora da área de circulação de exploração é uma mulher, comanda 900 homens. Portanto, eu diria que estamos no bom caminho. Não é fácil, porque efetivamente continua a ser uma empresa maioritariamente masculina e com um pendor operacional muito grande, mas eu diria que estamos no bom caminho. Muito obrigada. De facto, essa empresa é uma empresa que, no fundo, nos orgulha muito, não é? Porque herdou 2 culturas completamente diferentes, a cultura das estradas de Portugal, mais a cultura da Refer, que de facto eram 2 mundos diferentes, teve que fazer essa integração, mas no meio da integração sempre de facto conseguiu salvaguardar algumas questões relativas à igualdade de género, o que é bom de assinalar. Então agora passamos para a Transtejo. Senhora doutora Alexandra, eu gostaria de... É uma pessoa que vem muito da área do ambiente, que tem tudo aquilo que é preciso
para, para promover uma mudança de paradigma no setor dos transportes, não é? Que temos de ter, de facto, uma preocupação muito grande relativamente a essa matéria. Nós temos de ter em conta que a maioria, cerca de um terço das emissões de gases com efeitos de estufa são provenientes do setor dos transportes e, portanto, nós temos de facto de ter do lado também da operação de transportes, da oferta de transportes, quem tem essa sensibilidade. Para além de também ser uma mulher de armas e que também tem fama de ter mau feitio, como eu, portanto, porque isso é outra das coisas da liderança no feminino, é quando os homens são firmes e afirmativos, são os grandes líderes. Quando as mulheres são firmes e afirmativas, têm mau feitio. Pronto. Portanto, a doutora Alexandra Carvalho também faz parte do grupo do mau feitio. E eu gostava de perguntar exatamente, sendo na área do ambiente uma área em que existe uma prevalência feminina, não pode não ser uma prevalência feminina, mas existe uma grande marca feminina nesse setor, como é que foi a transição para passar para a Transtejo, Soflusa, em que o mundo é completamente diferente? Engenheira Ana Paula Vitorino, antes de mais agradecer-lhe o convite para estar aqui. De facto, é mesmo um momento de, como disse no início, sinalizar esta data. Temos que continuar a sinalizar. Como vimos pelas apresentações que temos mesmo, é um momento também de celebrar o caminho que já foi percorrido, porque sim, já percorremos também um longo caminho. Portanto, agradecer, acho que esta é uma ideia fantástica e estar aqui neste sítio, neste painel, é mesmo, não quereria estar noutro lugar no dia de hoje. Ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu acho que essa é mesmo a pergunta que eu queria responder. Ou seja, e também não resisto a dizer-lhe que quando me convidaram, não resisto mesmo a dizer isto, foi mesmo o que aconteceu. Quando me convidaram para presidente da Transtejo, eu te fiz essa pergunta. Eu fiz exatamente a pergunta: tem mesmo a certeza que eu estarei à altura do desafio? Eu fiz esta pergunta. Quem me convidou sabe que a fiz e não é mentira. E, portanto, acho mesmo... Porque, assim, venho de facto do Ministério do Ambiente. Eu trabalhei 22 anos no Ministério do Ambiente, sempre em lugares de desfia, desfia superior e também durante 2 anos um período de desfia intermédia. E sim, o Ministério do Ambiente é um ministério, pelas características naturais do Ministério do Ambiente recente, também na história da nossa democracia, por assim dizer, é um ministério recente, é um ministério com muitas mulheres, apesar de só termos tido, porque já tivemos muitos ministros do Ambiente, só tivemos 3 ministras do Ambiente, também. É verdade, mas tem muitos dirigentes, muitos lugares do tempo, só para dizer que a Agência Portuguesa do Ambiente, até há muito pouco tempo, até há 2 anos, todos os lugares de chefia de topo, os chefios de direção superior, eram ocupados por mulheres. Portanto, é um ministério jovem. Portanto, eu, de facto, tenho a sorte de ter feito esse caminho neste ministério, com políticas que têm uma marca e em que é tudo muito arejado. Vou pôr assim, o resto vocês percebem o que é que eu quero dizer. Bem, chegada à Transtejo. De facto, a Transtejo é o retrato daquilo que foi hoje aqui apresentado pela Isabel Pimenta. A Transtejo, aliás, eu até digo, está abaixo da estatística europeia. A Transtejo, neste momento, nós somos 447 trabalhadores e temos 67 mulheres. Portanto, estamos nos 15%, portanto, estamos abaixo dos 22%. E, portanto, este é um caminho que, de facto, tem que se fazer na Transtejo. E dizer que, desses lugares, e eu vou agora detalhar só um pouco, para perceberem a dimensão do desafio que temos e por isso é que esta conferência é para a Transtejo muito importante. Não vamos conseguir fazer nada sozinhos, mas a Presidente da SIG, a Senhora Presidente, deu-nos pistas.
aqui a ideia desta conferência é também uma bela oportunidade para a Transtejo, porque, enfim, na área técnica, técnicos e chefias, nós de facto temos 40%, estamos bem, diríamos que estamos relativamente bem. O setor administrativo temos 57%, este é o único setor em que de facto nós ultrapassamos, enfim, os homens. O ideal é a paridade, sim senhora, mas aqui ultrapassamos. Temos nas tripulações 1%. Eu neste momento, nós nas nossas tripulações temos 3 marinheiras. E na área comercial 27%, portanto mesmo numa área, temos as bilheteiras, temos bastantes senhoras bilheteiras, mas mesmo nesta área temos nos 27%. E no pessoal de manutenção temos 0%. E portanto isto dá este retrato que é, enfim, que é revelador, Temos muita sorte, temos também sorte porque tivemos em 2001 a primeira mulher, e é só em 2001, a primeira mulher marinheira a entrar na Transtejo, é a Andreia Silva. E em 2006 a primeira mulher maquinista. Mas reparem as datas, é tudo após século XXI, pleno século XXI. Dizer também o quê? Que é verdade que, e eu tenho aqui este dado porque fui procurá-lo, só em 1979, portanto já há uns anos após o 25 de Abril, não muitos, felizmente, tivemos em Portugal a primeira mulher a ter a cédula marítima de marinheira de tráfego local, em 1979, e foi a Maria de Jesus Alves Correia. Portanto, enfim, este é o retrato e este é o desafio para mim sim, que sou a segunda mulher presidente da Transtejo. Tive o privilégio de ter, antes de mim, também uma senhora presidente, a doutora Marina Ferreira, e portanto o caminho já está traçado e agora é mesmo continuá-lo. Tenho diretoras de topo, as nossas diretoras neste momento são de superiores, são de maior número de mulheres do que homens, são 5 mulheres e 4 homens, portanto estou muito bem rodeada. Tenho dois colegas de Conselho de Administração que fazemos uma excelente equipa, porque é isto também que já foi referido por todas vocês. Os homens fazem parte disto, os homens têm que fazer parte disto e fazem, e a maior parte dos homens fazem parte do nosso desafio e são importantes para vencer o nosso desafio. Aliás, a propósito disto, permitam-me só partilhar um exemplo que assisti numa conferência, numa assembleia da UTP, em que uma empresa de transportes rodoviários de Hannover ganhou um prémio por esta iniciativa. E a iniciativa foi o quê? Eles também não tinham condutores, acho que não tinham nenhum condutor, nenhuma condutora de autocarros, e então o que é que se lembraram de fazer? Desafiaram alguns homens para vestir fardas, saia-casaco. E houve homens que aderiram, para quê? E depois tiraram fotografias para exatamente mostrar também às mulheres, porque assim, isto também parte das mulheres. As mulheres também têm que ser, nós na nossa política de recrutamento, e estamos a recrutar neste momento, e estamos a recrutar tripulações, além de pessoal administrativo e superior, as mulheres não vêm aos nossos concursos. E, portanto, temos que começar, como a senhora Presidente diz, temos que começar no início, na formação, nas escolas, temos que fazer esse caminho. As mulheres têm que pensar, nós temos que, já ouvi aqui dizer, alguém disse, que isto é um setor também para o feminino. Disse, acho que podemos, não é? O trabalho é diferente, as nossas características, nós somos diferentes, mas de facto podemos fazê-lo e o trabalho isso tem que começar aí. E portanto, sim, é um grande desafio. E mais uma vez só posso dizer que temos que estabelecer, e eu confesso que ainda não tive tempo de me dedicar a esta área, eu estou há um ano, vai fazer um ano no mês que vem na Transtejo, estamos com muitos desafios, nomeadamente com um desafio que é a eletrificação da frota, também para diminuirmos e para contribuirmos para fazermos parte de cumprir o objetivo fixado pelo Sr. Primeiro-Ministro de em 2045 Portugal ser neutro em carbono.
portanto, antecipando 5 anos àquilo que são as metas internacionais, e, portanto, a Transtez também está nesse caminho, e como imaginam, como sabem, porque têm acompanhado, é, de facto, um grande desafio, é um projeto muito inovador, é um grande investimento, e isso tem ocupado muito tempo, além da frota atual, que também nos ocupa muito tempo, mas isto é uma matéria, esta matéria, este retrato que eu aqui dei, a Transtez vai ter uma meta, vai ter que traçar uma meta para si própria, porque é através de se fixar metas que depois eu mobilizo, eu como Presidente, com o apoio com certeza dos meus colegas do Conselho de Administração, e tenho a certeza que com o apoio de toda a empresa, todos os trabalhadores, nós temos que fixar uma meta para melhorar este quadro que temos de termos 15% de mulheres na nossa empresa, porque sim, as mulheres são... Os homens são muito importantes, as mulheres são muito importantes, e as mulheres trazem aquilo que numa sociedade normal é o desejável, estarmos todos juntos e fazerermos tudo para melhorar, para ter um melhor desempenho ambiental, para ter políticas mais sustentáveis, e enfim, era isto que eu queria dizer, e agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada. Efetivamente, só falta convencer alguma parte dos homens que assim é, não é? Não é todos, graças a Deus, porque isto, aliás, a maior parte dos homens a maior parte das pessoas que fizeram as alterações legislativas, tudo isso, foram homens, foram iniciativas masculinas, e por isso não estamos sozinhas, mas há uma parte que ainda tem que ser convencida, aquela parte mais misógina ainda tem que ser convencida. Bom, agora passamos ali para a Cristina Vasconcelos. A Cristina Vasconcelos é daquelas que desde sempre está no setor dos transportes. Aliás, éramos sempre as mesmas. Aqui há uns anos éramos sempre as mesmas no setor dos transportes. A Cristina Dourado, a Cristina Vasconcelos, e além disso pertence a um grupo. Portanto, é administradora da Médios Transportes do Sul e administradora da Fertagos, que é um grupo que faz parte da história, eu acho que marcou a história dos transportes em Portugal, porque é o primeiro grupo que teve uma concessão de metro ligeiro, é o primeiro grupo que teve a concessão foi o primeiro grupo para além da CP, foi o primeiro grupo privado que entrou para o setor ferroviário e que tem marcado a diferença, aliás, as pessoas de referência desse grupo na área, estou a dizer, da área ferroviária, têm sido sempre mulheres, e portanto a Cristina está a dirigir um mundo de homens, mas gostaria de ouvir a sua experiência. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Sim, de facto, a minha experiência é essencialmente no setor privado e tenho o privilégio de, desde sempre, ter sentido a aposta no feminino neste setor e na nossa empresa em particular. Sempre. O Sr. Humberto Pedrosa apostou nos desafios e naquilo que entendia que poderiam ser as pessoas capazes para assumir os desafios que gostava. E sem ter a referência ou sem ter a preocupação se seriam masculinos ou femininos. Eu nunca o senti, acho que as outras pessoas também não o sentiram e, portanto, realmente, quer na MTS, quer na Fertagos, existiram mulheres desde sempre no Conselho de Administração e acabam por ser mulheres também com alguma representatividade na parte feminina. A Fertagos desde sempre que teve maquinistas, desde o início que temos maquinistas a operar, a MTS igualmente. Hoje, em termos também de direções, são igualitárias ou maioritariamente femininas, realmente são empresas em que o feminino sempre esteve presente em todas as empresas e em toda a vertente das empresas, porque mesmo na manutenção nós temos adjuntas, portanto temos chefias intermédias na manutenção
e temos mesmo uma operadora de manutenção também nas nossas empresas. Portanto, estamos ligeiramente alinhadas ou ligeiramente acima dos níveis europeus. Nós temos 34% do efetivo feminino, 34% do efetivo feminino na Fertagos, 24% na MTS e no pessoal tripulante, em qualquer uma das empresas, temos 14% de representatividade feminina. Portanto, um pouquinho ou ligeiramente acima daquilo que têm sido as experiências relatadas. A nossa aposta continua a ser, no fundo, de permitir ou de criar condições, e, efetivamente, para que as mulheres ou que o feminino se sintam bem connosco, se sintam bem a trabalhar connosco, de termos iniciativas e de, no fundo, que todos se sintam iguais, que não sintam a necessidade de ter que provar que, por serem mulheres, têm que ser diferentes ou mais, que se sintam bem acolhidas e que seja a oportunidade igual para todos, sejam homens, sejam mulheres, a qualquer nível das nossas funções e daquilo que pretendemos da parte das pessoas. Muito obrigada, Cristina. É de facto um grupo que tem sido sempre uma referência em várias áreas no transporte e que bom que assim é, porque estas matérias não podem cair só na responsabilidade daquilo que é o setor público, seja ele do Estado ou municipal. Agora vou passar para a nossa mais jovem. É a mais jovem. A doutora Sónia Alegre, administradora de TML, de Transportes Metropolitanos de Lisboa, que nos dá uma perspectiva de que essas coisas vão mudar, não é? Porque temos uma jovem administradora e que trabalha com um presidente fantástico, com certeza. O Faustino deve estar por aí, que eu já ouvi, e que tem onde é que ele está? Está escondido. Tem um bom líder, mas é de facto, como jovem, quando andava na faculdade, perspectivou ir para este setor, perspectivou ter esse cargo de responsabilidade e como é que é, de facto, ser mulher neste setor, ser uma jovem mulher neste setor. Começo por agradecer à engenheira Ana Paula Vitorino por este convite. Realmente sou uma newcomer no setor. Apareceu por acaso, sem dúvida nenhuma que não estava no meu horizonte, mas faz parte do meu propósito e realmente quando trabalhamos no nosso autoconhecimento e sabemos o que queremos fazer, as coisas acabam por aparecer no nosso caminho e esta oportunidade surgiu na altura certa. Para quem não me conhece, eu tenho 21 anos no setor bancário, um setor altamente regulado, e mudar para o setor dos transportes não foi propriamente natural, mas foi uma oportunidade que agarrei com as duas mãos e que me sinto muito honrada de representar. Foi graças à lei das cotas, e eu não tenho problemas em dizê-lo, que eu apareci no radar. De outra maneira eu não teria aparecido no radar. Não sou engenheira de formação, sou economista, não estava no setor dos transportes, não fiz carreira no setor dos transportes, mas para o primeiro Conselho de Administração da Transportes Metropolitanos de Lisboa, porque já estavam escolhidos 2 administradores homens, os nossos 18 municípios, que são os nossos acionistas, decidiram que teria de haver uma mulher. Foi graças a uma medida pública, à lei das cotas, que efetivamente eu apareci no radar. Eu, claro, naturalmente, eu estou aqui pelas minhas competências, quem me escolheu, pelas minhas valências, pelo meu sentido de compromisso e porque sabe que qualquer desafio que me é entregue é agarrado com as duas mãos e é levado a bom porto com muito empenho e dedicação. Mas, sem dúvida nenhuma, eu não teria aparecido no radar sem esta lei.
E sem dúvida nenhuma que o meu trajeto, nestes 3 anos, foi muito mais simplificado porque já existiram outras mulheres que antes de mim fizeram este percurso e que tenho a certeza absoluta que o caminho foi bem mais íngreme para elas do que para mim. Eu acho que há aqui uma mensagem que é muito importante de referir. Uma mulher traz equilíbrio a um conselho de administração. Não existe sociedade só de homens, existe sociedade de homens e de mulheres e as empresas são formadas de homens e de mulheres. Transportes Metropolitanos de Lisboa já chegou a ter 65% de mulheres. Neste momento são 57% de mulheres, mas ainda assim era importante que houvesse uma representação feminina no Conselho de Administração. É importante que as mulheres que estão a fazer carreira sintam que existe alguém nestes lugares de destaque que possam modelar. E é importante que estes fóruns de discussão continuem a existir e é importante que continue a existir esta consciência coletiva de que o tema ainda não está ultrapassado. É verdade, 1974 foi há dias, muitos anos já passaram, mas foram muitos poucos. É preciso que ainda haja uma mudança geracional para que tudo isto se perca naquilo que é o ADN das várias gerações, digamos assim. As mulheres trazem frescura aos conselhos de administração, trazem frescura às empresas, trazem novas ideias, trazem inovação, trazem empatia, trazem equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, trazem aqui outras ideias e eu acho que é importante que os conselhos de administração estejam abertos a isto. Porque o tema é complexo, mexe no inconsciente, não propriamente no consciente. Eu acho que todos nós temos que ter noção disto, porque há mais que estudos que está provado que realmente a diversidade de género está diretamente relacionado com o PNL das empresas. Isto está estudado. Todos os números que vimos aqui já são conhecidos, mas porquê é que então a mudança não acontece? A mudança não acontece porque está no nosso inconsciente. Está no nosso sistema de crenças. Isto é fundamental perceber-se. Tendencialmente, vamos escolher alguém com quem nos identificamos. E se nas lideranças só existem homens, os homens escolherão homens. Isto é inconsciente. Estamos enviesados. E quanto mais tempo demorarmos a negar ou a evitar falar destes enviesamentos e destes estereótipos, mais vamos perpetuá-los. Portanto, é muito importante que aceleremos todo este processo. A lei das cotas, que é tão polémica, eu própria era contra a lei das cotas, a lei que me colocou neste lugar, é realmente importante, porque só quando passamos de soft laws para hard laws, a mudança acontece. E a verdade é que, mesmo assim, ainda continuamos muito atrás na média europeia. E realmente os países onde a maior aceleração aconteceu foram exatamente onde estas leis foram definidas primeiramente. E eu acho que isto é importante, todos nós termos consciência de que há ainda muito trabalho a fazer e agradeço a todas as mulheres que antes de mim fizeram este trajeto e que me facilitaram. Muito obrigada, doutora. Nós já temos pouco tempo, vamos fazer uma segunda ronda só de 2 minutinhos. Pode ser pela mesma ordem ou enfim, é como quiserem. Podemos começar numa ponta, é como quiserem. Mas deixe-me fazer um comentário relativamente à sua intervenção, com a qual eu concordo plenamente. Nós temos um problema que é, de facto, que as decisões tendem a reproduzir-se no seio onde são produzidas, tendem a permanecer. E, de facto, se nós temos os homens a decidir, numa forma geral, os homens a decidir, é natural que tudo como dantes, quartel-general em Abrantes, quer dizer, lá continuamos. E há aqui também um papel importante que tem a ver com as mulheres, porque nós próprias, muitas vezes, tomamos decisões que é de acordo com o costume, e o costume é andarmos à procura de homens, porque o homem tem que ser um presidente do Conselho de Administração, porque o diretor tem que ser um homem, e portanto também tem que mudar em nós. E são as Golden Skirt, que no fundo são aquelas que conseguiram furar o sistema e que chegaram ao topo antes desta época em que nós temos este painel aqui, que temos que ter essa preocupação. Quando escolhemos pessoas,
quando escolhemos uma equipe, nós devemos sentir obrigadas a pôr em cima da mesa. Eu, pelo menos, fazia assim. Não quer dizer que depois tenha obrigada a escolher, mas eu, para escolher uma equipe, tenho que ter em cima da minha mesa, ou tinha que ter, quando escolhi esse tipo de equipas, currículos de homens e currículos de mulheres. Porque se nós não pusermos como hipótese à nossa frente as hipóteses femininas, ou porque não têm experiência como presidentes, ou porque não têm experiência como administradores, uma vez tem que ser a primeira. Portanto, se nós não pusermos essas hipóteses, e por isso bem haja, de facto, a legislação que obriga à paridade de género nos conselhos de administração, porque se nós não pusermos essa hipótese, nunca vamos escolher, porque lembramos-nos sempre de quem já foi. E quem já foi são maioritariamente homens. E, portanto, nós temos a obrigação. Eu sou de uma geração, eu e a Ana Téssia, somos aqui de uma geração nós somos as Golden Skirt, não é? As saias de ouro, que conseguimos, sabe Deus como, furar, lutar, e por aí fomos. Se calhar sabe Deus o que é que abdicámos das nossas vidas pessoais e familiares para conseguir chegar aqui. E, portanto, temos uma obrigação acrescida. Há quem se posicione, se eu cheguei aqui por mérito, as outras também têm que chegar por mérito. Mas não pode ser essa a postura. A nossa postura tem que ser, custou-me tanto a chegar aqui, portanto eu tenho que facilitar a vida às minhas irmãs para chegarem também aqui abdicando de menos do que aquilo que eu tive que abdicar. Bom, agora, o que é que eu gostaria de vos pedir? É que enfim, dissessem uma história, uma referência, uma pessoa que marcou o vosso percurso. Pode ser uma medida que marcou o vosso percurso, uma pessoa, uma história que queiram partilhar aqui connosco. Quem é que começa? Então vá. Eu queria antes disso dizer uma coisa. Eu acho importante divulgar o setor. Porque é um setor tão rico, em que há uma tão diversidade de funções, que deve ser um bocadinho, pela mesma razão que ia toda a gente para a engenharia química, as mulheres, e não iam para a engenharia civil. Mas na altura havia o problema, as obras. Aqui eu para a química, não é? Portanto, eu acho que uma divulgação, eu acho que a EMT, e o conhecendo bem a engenheira Paula Vitorino, fará isso de uma forma ótima, não é? Porque as pessoas começam muito cedo a formar as suas opções, não é? Depois, a outra coisa que queria dizer é que, para além dessa divulgação, quando as pessoas chegam ao topo, têm a obrigação de abrir oportunidades e caminhos a outros, homens e mulheres. E aqui eu queria dizer que a engenheira Paula Vitorino era mestre nisso. Muita gente fez caminho, homens e mulheres, porque ela abriu oportunidades. E eu posso dizer, porque eu já não estou ao ativo, portanto estou à vontade de poder dizer isto. Portanto, muito obrigada. A outra coisa que queria dizer também é uma história, então. E a história tem a ver com... às vezes, o início é, sobretudo, difícil. Foi para mim. Também foi há umas décadas atrás. Porque quando depois cheguei, já a meio da carreira, para cima, não, a dificuldade foi menor. E eu não tive dificuldade de liderar depois nem homens e mulheres. Quer dizer, se havia dificuldades, tanto podia ser homem como mulher. Mas tornou-se, apesar de tudo, o caminho mais suave. Então eu queria contar uma história engraçada só para dizer que nunca desistam perante as dificuldades. Uma é de me lembrar uma coisa que na altura me irritou muito e que depois mais tarde disse, ainda bem que aconteceu, que foi naquela procura que eu andava sempre a sair de um lado para o outro, no princípio, fui para um organismo onde estavam à procura de pessoas e que era ligado ao ambiente, mas que tinha parte costeira. Eu mudei muito, mas tinha sempre dois fios condutores. Eu sabia que gostava das coisas macro, não era da pequenina obra, não era isso. Eu gostava da escala macro e gostava da água salgada. Portanto, acabava sempre a tentar voltar ao fio condutor e mudar muito, mas é bom mudar porque é isso que dá solidez, vai dando solidez às pessoas, é ter fios condutores. Então, dessa vez que fui a uma entrevista, no fim disseram-me, de uma forma séria, tem currículo a mais. E eu fiquei furibunda. Eu acho que foi das vezes que eu fiquei mais furiosa. E depois, mais tarde, pensei,
ora, ainda bem, eu não ia sair da cepa torta, ficando lá. Não. E da outra vez ainda é mais curiosa. Eu tinha acabado, nesse caso nem foi porque eu tivesse regressado ao quadro de excedente, pedi, porque eu pedia para regressar quando via que dali não ia a lado nenhum. Foi porque o serviço foi extinto. E eu então andava outra vez à procura de emprego. E vi um porto importante, porque havia lá um departamento de planeamento e eu até já tinha um mestrado em planeamento. E foi muito simpático, a entrevista durou muito tempo, foi muito amável, mas foi assim, não é bem o perfil que nós queremos. Bem, eu lá fui, dessa vez eu fiquei menos desanimada porque era voltar à água salgada. Olha, passado uns anos, entrei como presidente. Portanto, nunca desistam. Obrigado. Exatamente. Por isso é que assim se tempera o aço, não é? Eu vou dizer 3 tópicos para terminar. O primeiro, que não falei de estatísticas, mas acho que é importante ter uma noção que 20% no meio dos transportes, mas quando falamos de portos, estamos a falar de 18% das mulheres. No entanto, olhando a Lisboa e Setúbal, já estamos numa percentagem de 35% de mulheres, portanto, no conjunto, 440 pessoas e 65% de homens. O grande desafio está, e percebi claramente nesta mesa, neste painel, é precisamente as áreas de engenharia, tecnológicas, operacionais, o pessoal marítimo, nosso caso, operadores de VTS, pilotagem. Não há mulheres a concorrer. Eu lidero a área da tecnologia, IT, e é a área que está com um gap enorme e é a área do futuro para os portos. E isso é verdadeiramente assustador, não é? As áreas energéticas, eu julgo que estamos todos com problemas de recrutamento, mas o ambiente, eram elas que estavam a fazer o seu caminho, que hoje estão à frente da pasta da sustentabilidade. Esse é um facto. Mas ganharam escola, foram as primeiras, não é? É muito custo, é mundo de homens. Segunda nota, história. Quando fui para a administração de Porto Aveiro, tinha uma presidente, foi escolhida aqui pela nossa presidente, a engenheira Ana Paula Vitorino, Fátima Lopes Alves, uma professora académica, que na verdade, por vir da academia, todos achavam, e comigo, que isto não ia correr bem. Eu queria só, para terem uma noção de como as mulheres podem ser de facto transformadoras. O Porto de Aveiro sempre, para quem conhece os portos, isto é um tema para algumas pessoas que é entediante, mas pronto, para mim é apaixonante. Sempre foi acusado de não ter navegação noturna. E quer dizer, isto durante cerca de 20 anos, o problema da navegação noturna, talvez 15, porque depois sofreu as obras necessárias para eventualmente ter a navegação noturna, e a verdade é que chegados esses 20 anos não havia navegação noturna. Eu coordenei a área da pilotagem operacional, o que não foi bem aceito, porque era a primeira mulher que ia coordenar a área operacional e da pilotagem. O chefe de pilotagem na altura, uma pessoa muito difícil, como muitos dos pilotos, mas também tem muito boa gente, felizmente. E tanto por ter boa gente, decidimos, eu com a Fátima Lopes Alves, na altura presidente, vamos reestruturar isto tudo. Vamos fundir os serviços de Aveiro e Figueira da Foz e vamos mudar a liderança de uma pessoa que estava a chefiar há cerca de uma vida inteira, portanto, custou-nos muito. Eu recordo-me que a Fátima chorava quando dizia ao chefe de pilotagem, vai ter que sair, acabou. E assumiu a liderança uma pessoa que estava na Figueira, e hoje o Porto Aveiro tem navegação noturna. Portanto, o problema era sempre porque é o calado, porque é a boca, porque é o não sei quê, porque é o molho, porque é não sei quê. E claramente nós, mulheres, percebemos isto não é nada disto. A infraestrutura está lá. Isto é a liderança da operação. E hoje Porto Aveiro tem navegação noturna. Portanto, e termino. O que nós precisamos é de facto um propósito e de passar esse propósito às mulheres. É preciso capacitá-las e dar-lhes a oportunidade. É isto. E é esse caminho. Mas precisamos dos homens para nos ajudar nisto. E pronto.
Desculpe lá. Está ligado? Está. Eu ia apenas destacar medidas, aquilo que eu acho que são medidas fundamentais que, se o setor conseguir levá-las em conjunto, seria muito proveitoso, que é efetivamente valorizar o papel feminino no setor. Eu falo dos transportes rodoviários, obviamente, mas seria valorizá-lo, dar-lhe projeção, dar-lhe uma grande valorização. Procurarmos organizar-nos de forma diferente, de maneira a que possamos conciliar a vida pessoal com a vida familiar. Numa empresa como a minha, esse é um dos principais desafios. A função de motorista é uma função muito, muito difícil, muito dura, e efetivamente só conseguimos melhorar a organização do trabalho e trazer novas formas de organização de trabalho se as mulheres estiverem mais representadas nas organizações. E quando falo nas organizações, falo nas comissões de trabalhadores, nas organizações sindicais, e só podem estar efetivamente quando começarem a ter representatividade. E, portanto, eu acho que é neste momento as principais medidas que eu salientava era mesmo trazer e valorizar cada vez mais o feminino nos transportes, desde pequeninos, desde esta questão das escolas e do maquinista que é sempre homem ou do motorista que é sempre homem, não é, até depois passar por novas formas de organização de trabalho que conciliem muito e a vida pessoal e a vida familiar, para que possamos ter um universo feminino cada vez mais forte dentro das nossas empresas. Em relação às mulheres que marcaram o meu percurso profissional, já as mencionei, não é verdade? Antecipei-me. Não me posso esquecer de modo nenhum da doutora Cristina Dourado, que foi sempre a minha referência, como a primeira mulher presidente do setor ferroviário, não é verdade? Mas, além disso, acho que eu queria focar aqui um ponto que eu acho que é muito importante e, como eu já disse anteriormente, acho que ao nível da liderança as mulheres já começam a ficar bem representadas, e vê-se aqui por este painel e outras pessoas que estão aí, mas é preciso de alguma forma captar mulheres, eu volto a referir, para tripulantes, que é onde há no nosso setor no momento maior falhas, portanto não é só a nível rodoviário, como ferroviário, como tudo mais. E há medidas que se podem criar e eu acho que são importantes, nomeadamente está agora em curso o desenvolvimento de uma medida que é a creche 24 horas, que já há muitos anos que é utilizada na TAP, porque na TAP a maioria das tripulantes são mulheres, não é verdade? E essa medida está agora a começar e a ser impulsionada e eu acho que vai ser muito importante para trazer mulheres para o nosso setor, porque uma das, que eu acho, uns impedimentos das mulheres serem tripulantes é o facto de terem horários flexíveis e pronto, isso é um impedimento para os filhos e tudo mais e também para elas poderem conciliar a família e a profissão. Pronto, e deixo este. Não, agora eu... Sim, Muito bem. Já falámos um pouco sobre a importância de, na fase de recrutamento, podermos selecionar mulheres, mas depois nós temos que ter a garantia de que elas têm o espaço para efetivamente poderem atuar, porque há vários estudos também relativamente à questão das cotas, de que se depois nós não tivermos uma cultura receptiva, as cotas por si só não significam, porque as pessoas são designadas para os lugares, mas depois não têm a voz, não têm o poder para poder atuar. E, portanto, é muito importante que
nós, quando selecionamos mulheres, depois lhes demos as ferramentas e o espaço para elas se poderem desenvolver e poderem atuar como podem atuar, como têm capacidades para atuar. Portanto, eu punha também o foco aqui na questão do desenvolvimento e dos planos de desenvolvimento, o mentoring, o coaching, todas estas ferramentas que são usadas atualmente para garantir que as mulheres têm o espaço que precisam ter e o desenvolvimento das capacidades que precisam ter. E depois esta questão um bocadinho do empowerment, o empoderamento agora, que também é algo que se fala, mas que efetivamente é importante. Eu dou-vos um exemplo. Quando eu fui nomeada para a administração, eu tinha aquelas áreas de recursos humanos e jurídica, mas também tinha áreas mais operacionais. E um diretor de primeira linha, já muito sénior, muito conceituado na casa, num fórum mais alargado, veio-me dizer: é a primeira vez que tenho uma mulher como chefia, mas não o disse com um ar particularmente satisfeito. Eu disse-lhe: pronto, olha, ainda bem que tive esta oportunidade de evolução. E eu para mim, ficou um bocadinho surpreendido, mas eu nem tive consciência do impacto ou daquilo que tinha dito. Mas depois, pelo feedback das outras mulheres na sala, percebi que a minha frase, que foi perfeitamente espontânea, tinha tido nelas um sentido de empoderamento, de que sim, temos que nos afirmar efetivamente. Nós estamos aqui de pleno direito e podemos fazer e temos competência para nos afirmar. Eu partilhava só esta história. Bem, faça aquilo que já foi dito, dizer o quê? Dizer que eu, neste momento, sinto-me muito inspirada pelas 3 marinheiras que temos a bordo nas nossas tripulações. E estas 3 marinheiras podem vir a ser mestres. E, a sério, tudo faremos para que elas venham a ser mestres. Isto prende-se com o que acabaram agora mesmo de dizer. Sim, precisamos de criar condições. Precisamos de criar condições para que elas cheguem a mestres. Até porque os 2 exemplos que eu há bocado dei, são mulheres, mas isto também pode acontecer com homens, quer a nossa primeira marinheira, quer a nossa primeira maquinista, neste momento já não estão em exercício de funções, por razões de saúde, mas já não estão. Também acontece com homens, como sabem, é muito exigente a vida a bordo, e a vida não só a bordo, mas também nos transportes de vida, de facto, é muito exigente. O dia-a-dia é exigente e é desgaste, são profissões de desgaste rápido. E sim, sinto-me inspirada por estas 3, e queremos ter mais, e é muito importante de facto pensar nas 3 e pensar em dar-lhes as condições para elas virem a ser mestres, porque isso será um exemplo, porque ainda não tivemos, não é? E de facto temos que trabalhar. Agora partilhar só aqui a título pessoal, também prendendo-se muito com aquilo que a engenheira Ana Paula Vitorino falou das mulheres, e de facto as suas palavras foram inspiradoras, e eu sinto-me muito inspirada por mulheres como vocês, como a engenheira Ana Paula Vitorino, como a engenheira Ana Tércia Cabral e como todas estas mulheres que aqui estão hoje nesta sala. Obviamente que os homens que estão aqui também fazem parte disto, mas acima de tudo eu só queria dar esta nota. A única vez que eu já trabalhei diretamente com vários ministros e com várias ministras, várias 2, mas verdadeiramente a única vez que o meu lugar teve no Ministério do Ambiente como chefia esteve em causa foi mesmo por causa de uma mulher, e por causa de uma mulher ministra que me disse: Alexandra, e eu acabei por ficar no lugar, mas passei por esta conversa. Alexandra é muito competente, é muito diligente, não queremos outra pessoa neste lugar, mas de facto a Alexandra é muito frontal, é muito mal feitio, não é o que eu queria dizer. Pronto, é isto. Não quer dizer que não tenha que moderar muitas vezes os meus ímpetos. Tenho e faço, e é um caminho que faço. Mas, de facto, se fosse um homem a ter estes ímpetos e a ter esta frontalidade, como a engenheira Ana Paula Vitorino referiu, não era um grande líder e é uma personalidade muito forte. Pronto, e é isto só. Eu queria só dar nota de uma situação que me ocorreu, que há bocadinho, eu acho que nós somos as primeiras a esquecermos de nós próprias, e aconteceu-me isso há pouco, porque falei nos números todos da empresa e esqueci-me de referir que no Conselho de Administração somos 3 mulheres.
em 5 somos 3 e que a empresa é, digamos, é das primeiras empresas, eu não sei se é a única ou se pelo menos é das primeiras empresas que tem uma comissão executiva unicamente feminina. As duas empresas têm a mesma comissão executiva unicamente feminina. E eu, há bocadinho, passou-me completamente, falei dos nós todos, como eu digo, eu acho que nós somos as primeiras a esquecermos de nós próprias. Portanto, era só referir em relação à outra questão, porque passou-me. Em relação às medidas e às histórias, eu gostava aqui de ressalvar uma vertente que acho que também é importante, que é nós criamos as condições, nós gostamos e pretendemos que existam as tripulantes, exista todo o nosso pessoal operacional, mas acho que também temos que realçar que é preciso coragem da parte das mulheres para se candidatarem a esses cargos. E acho que temos que também realçar essa coragem, porque é um mundo de homens, as primeiras que se candidatam, nós estamos cá para as fazer sentir bem-vindas e acolhidas, mas elas, quando se candidatam, não sabem disso. Quando se candidatam, têm a noção de que é um mundo de homens, que é uns horários menos simpáticos, menos tradicionais, e acho que temos que realçar também essa coragem e essa predisposição das mulheres para fazerem esses trabalhos que há uns anos atrás não existiam, mas também não havia ninguém disposto a arriscar e a avançar para esse tipo de trabalhos. Preferiam os trabalhos mais tradicionais das limpezas, digamos, todos eles são muito louváveis, mas estes trabalhos mais masculinos não tinham essa coragem de avançar, e eu queria realçar também essa coragem de avançar para esse tipo de trabalho. Bom, que responsabilidade, sou a última. Partilhar muito rapidamente 2 histórias, uma delas muito curta. Quando eu mudei da banca para os transportes, a minha filha perguntou-me o que é que eu ia fazer. Eu tentei explicar o que é que ia fazer, porque até então ela sabia que, olha, a mãe é auditora, é bancária, o que fosse. Quando eu disse que ia liderar uma empresa de transportes e expliquei-lhe o que ia fazer exatamente, ela processou, até que um dia percebi que estava a dizer na escola que eu estava a conduzir os autocarros da Carris Metropolitana. O que não deixa de ser curioso, porque realmente estes estereótipos, se não tivermos algum cuidado, já estão infiltrados nesta geração também. Nós todos, pais e mães, temos muita responsabilidade na educação que estamos a dar também às nossas filhas e aos nossos filhos. E eu acho que isto é realmente muito relevante. A segunda história que eu quero partilhar tem a ver com que uma amiga de longa data, num outro setor que não nos transportes, onde o CEO da empresa lhe propôs um desafio que implicava claramente uma ascensão na carreira, uma ascensão bastante relevante. Sentou-a numa sala, fez-lhe a proposta e ela imediatamente olhou para ele, não lhe perguntou, tem a certeza, mas disse-lhe, posso pensar um bocadinho e dar-lhe uma resposta depois. E o que ela foi fazer a seguir, eu acho que um homem de certeza absoluta que não o faria. Ela foi falar com o marido para saber o que é que ele achava daquela situação. Porque naturalmente uma mulher como cuidadora que é, a primeira coisa que pensou foi como é que isto depois se vai conciliar vida pessoal com vida profissional. Os homens não fariam isto, jamais em tempo algum. E eu acho que é muito importante também pensarmos que há aqui um caminho individual que as mulheres também precisam de fazer, e todas nós já o mencionámos aqui, a engenheira Ana Paula Vitorino também, e que eu acho que é de autoconfiança, é de nós percebermos que se quisermos trilhar este caminho, temos condições para o fazer. Há anos que lideramos, anos. As nossas avós e as nossas mães já o faziam. Nós gerimos família, nós gerimos atividades extracurriculares, refeições, os pais, os sogros. Porque não haveríamos de o liderar da mesma forma uma empresa de forma excelente?
Eu acho que é importante percebermos que a competência ou a incompetência não escolhe género. Eu acho que termino assim, porque eu acho que é realmente muito importante percebermos nisto. Só para terminar, para além de agradecer mais uma vez a presença destas senhoras, eu gostaria de lembrar uma frase que eu acho que era da Maria de Lourdes Pintacilgo. Só existe a igualdade de género quando as mulheres incompetentes passarem a ser nomeadas para os lugares. Ora, como nós temos aqui um conjunto de 8 mulheres que são altamente competentes, quer dizer, e eu não andei a escolhê-las, ou seja, escolhi, mas foi uma amostra representativa de todo o setor. Se não há aqui é porque ainda não estamos no limiar da igualdade. Até ver só estão a chegar aos lugares as mulheres competentes, portanto ainda falta muito, ainda temos que percorrer um caminho até à igualdade quando começarmos a nomear pessoas incompetentes. Eu gostaria só de consolidar aqui 2 ou 3 ideias que me parecem extremamente importantes. Primeiro, não é só atingir a liderança, depois há que consolidar essa liderança, não é só utilizarmos a prerrogativa de que tem que haver X mulheres enfim, não é X mulheres, X pessoas de cada género nos conselhos de administração e depois as pessoas a não assumirem de facto essa liderança, as presidentes têm que ser presidentes, as vogais e os administradores têm que ser vogais e têm que se afirmar como tal, ou seja, têm que afirmar essa liderança. Portanto, há a fase da legislação e depois há a fase da afirmação claro que são caminhos diferentes para as empresas privadas ou para as empresas públicas, são coisas, mundos diferentes. E também existe uma outra ideia que nós temos que consolidar, é que a literacia da mobilidade dos transportes não é só, não pode ser só explicar o sistema. E nós na AMT gostamos muito nessa parte da literacia. Criámos agora um programa, muito recentemente, um programa que é o Mobility Hubs, que é baseado nas escolas básicas e secundárias, em que queremos passar os conteúdos relativamente aos transportes e é um desafio que nós passamos também a ter, é que esses conteúdos não sejam só, sejam de facto eles próprios inclusivos e que também transmitam tudo aquilo que é as políticas de igualdade que nós temos que ter, não só a igualdade de género, mas todos os outros aspectos das políticas inclusivas. E isso tem que fazer parte dos nossos programas, é um desafio que a AMT assume desde já, é internalizar nas nossas políticas de literacia e todas as nossas medidas que estamos a tomar, essa também é internalizar esta matéria. E depois um terceiro aspecto, ainda que nos diz respeito a todos, nós temos que trabalhar em conjunto. De facto, a AMT nos últimos tempos tem procurado envolver as empresas do setor, se calhar não tem sido da melhor maneira, se calhar não, há mais maneiras de envolver e nós temos trabalhado muito na questão do conhecimento, ou seja, envolver as empresas do setor na questão da criação e consolidação e divulgação do conhecimento. Mas para além disso, temos que sair um bocadinho da box, temos que ir um bocadinho fora da box e envolver também estas questões e trabalhar em conjunto. E se calhar aqui a Isabela há bocadinho estava aqui a dizer lateralmente, se calhar temos que partilhar algumas creches, exatamente, esse tipo de coisas se calhar tem que ser partilhado. Portanto, acho que é extremamente importante este tipo de encontros, não é só a conversa do costume, é ir mais à frente da conversa do costume, é
Eu devo confessar que gostei imenso das várias intervenções e que acho que aprendi e acho que aprendemos todos imenso. Agora, só para terminar, deixem-me dizer só uma coisinha. Eu também fiquei aqui com problemas de consciência que, por causa da igualdade de género dentro da AMT, eu tenho que criar aqui mais oportunidades para os homens, porque na realidade os responsáveis da área, os nossos chefias são maioritariamente mulheres, mas o maioritariamente é absurdamente maioritário e, portanto, eu fico aqui o compromisso que também vou me preocupar com a igualdade de género no masculino. Bom, minhas senhoras, eu agradeço muito e agora existe um segundo painel. O segundo painel que é, e é um bocadinho também uma reflexão que nós aqui também temos que fazer, é quando saímos da bolha, porque nós estamos numa bolha, no mundo real, o que é que acontece? Porque nós estamos na liderança e a liderança é por si própria protegida. É difícil de chegar lá, é difícil de manter e consolidar, mas é num mundo protegido. Certo? Acho eu, porque temos condições, desde logo económico-financeiras e até de gestão da própria vida. O custa chegar cá, mas depois de chegar, a gestão da própria vida tem condições de que o mundo real normalmente não tem. E, portanto, no segundo painel, nós vamos ouvir as pessoas que no dia-a-dia garantem que existe um sistema de transportes, seja ele a nível portuário, seja a nível da caminhonagem, seja a nível dos motoristas, seja a nível do transporte público ou transporte privado, são os dos táxis, tudo isso são as pessoas que no dia-a-dia viabilizam os sistemas que nós eventualmente concebemos, ou planeamos, ou que detemos, ou que gerimos, aquilo que for, mas são na vida real, na vida mesmo à séria, não é? São elas que nos vão contar as suas histórias e dizer como é que é. Muito obrigada a todas e vamos mudar de página.